Beleza, pessoal, vamos sentando, vamos aquietando. Tá todo mundo em clima de última noite, né? Hoje é a última noite do acampamento. Passou rápido demais, né? Meu Deus, vamos ficar mais uns dias? Vamos lá. Antes de começar, eu queria fazer um complemento com aquilo que eu comecei de manhã. De manhã eu tinha falado sobre meditação, né? Eu falei sobre como você lê a palavra de Deus. E eu queria dar uma dica para vocês. É uma dica minha, tá? Uma ordem de qual livro ler primeiro, qual livro ser segundo, qual livro ser terceiro, qual é a ordem de leitura bíblica que você vai ter. Então, pega uma caneta, pega um lápis aí, seu caderninho, anota uma sequência que eu costumo fazer, que eu costumo indicar para as pessoas lerem a Bíblia, tá? Minha indicação é o seguinte: você vai começar primeiro lendo o Evangelho de Marcos. Você vai começar com Marcos, anota primeiro, depois eu explico, tá? Marcos, João, Mateus, Lucas e Atos. Anotou? Marcos, João, Mateus, Lucas e Atos. Mais uma vez, Marcos, João, Mateus, Lucas e Atos. Por que dessa sequência? Primeiro, porque Marcos é o evangelho mais curto que tem. Marcos é o evangelho mais simples que tem, porque ele foi escrito para os gregos. Ele foi feito para gentios. Então é um evangelho muito simples de ser lido. Então o primeiro evangelho que você vai ler é Marcos. O segundo evangelho que você vai ler vai ser João. Por quê? Porque João é a verdadeira expressão do amor, é a carta do amor. João era o discípulo amado. Então João, quando ele escreve sem parâmetros, sem olhar para Mateus, Marcos e Lucas. Então ele é chamado, existe dentro dos 4 evangelhos, a gente chama de evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que eles são um pouco parecidos. Só o João que é o diferentão, que é o esquisitão. Então assim, o segundo livro que você vai ler depois de Marcos vai ser João. O terceiro vai ser Mateus. Mateus e Lucas foram evangelhos que na teologia a gente estuda que eles leram Marcos e aí eles escreveram Mateus, e depois o Lucas escreveu Lucas, tá? Então primeiro vai ser Marcos, segundo vai ser João, terceiro vai ser Mateus e o quarto vai ser o Lucas, tá? Aí você vai ler o Lucas, que é o maior de todos, assim, não é o maior em capítulos, mas os capítulos são muito maiores, então o livro é o maior evangelho que tem. E depois de Lucas, você já emenda em Atos. Por quê? Porque quem escreveu Atos foi Lucas. Então você podia até chamar de 1 Lucas e 2 Lucas. Então você tem uma sequência, tá? E aí no Velho Testamento, vamos lá. No Velho Testamento você vai começar lendo Provérbios. Provérbios é um livro muito legal de se ler. Por quê? Porque quantos dias tem um mês? 31. Quantos capítulos tem Provérbios? Uau! Né? Então assim, se você um dia decidir ler Provérbios, você vai sempre olhar assim: que dia é hoje? Hoje é dia 18, hoje é dia de ler o Provérbios? Cara, você é um gênio. Você é um gênio. Aí você nunca vai se perder. Então assim, é um jeito legal de ler Provérbios. Eu já fiz isso. E é interessantíssimo como Deus fala com a gente quando a gente lê Provérbios. Aí depois de Provérbios, você vai ler os profetas menores. Lê os mais curtinhos, Jonas, lê Joel, lê Oséias. São livros bem legais. E aí você vai para Salmos. E depois que você começa a entrar no que a gente chama de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Esses 5 aí, eles são mais chatos. Às vezes você começa, o problema é quando a gente começa logo a entrar no Pentateuco, aí é tão chato que você desiste, aí só chega, não dá, aí você para. Então deixa eles mais pro final, tá bom? Então assim, essa era a minha dica. Vocês vieram aqui dar uma olhada nos livros? Os livros ficaram aqui na frente. Se vocês quiserem, vem aqui tirar foto.
eu vou levar eles embora depois, tá bom? Então assim, agora vai ser a última chance de você tirar uma foto desses livros. Se você tem um amigo que é homossexual e você não sabe lidar com isso, você queria aprender, pega esse livro aqui, O Deus é contra os homossexuais, pega esse livro aqui, dá uma lida, pega esse Sam Allberg aqui, dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada nas palestras do cara, é tudo com legenda, para você poder saber lidar com eles, tá bom? Vamos lá. Então hoje, antes de começar a pregação, eu queria falar sobre algo muito importante para a nossa vida espiritual também. A gente que teve uma experiência muito forte com Deus aqui no Inter, eu quero que você continue buscando a Deus, continue com a chama acesa, a chama que o Espírito Santo colocou no seu coração acesa. Então eu quero ensinar algumas coisas importantes para vocês. Hoje eu queria falar rapidamente sobre oração. O que é oração? Oração é um meio de nos comunicarmos com Deus pessoalmente. Pedimos, confessamos pecados, adoramos em louvor e ação de graça. Oração é essa comunicação que a gente tem com Deus. É muito importante você viver uma vida de oração. Sempre que a gente fala sobre oração na igreja, por exemplo, se falar em reunião de louvor, vem bastante gente. Se você convidar um bom pregador, vem bastante gente. Se você falar, vamos fazer uma reunião de oração, vem só quem organizou, né? Então assim, a oração, a gente costuma não ver muita importância, porque a oração é um negócio meio invisível, não tem muito fruto imediato, né? Então assim, por isso que a gente não dá muito valor, mas a oração é extremamente importante nas nossas vidas com Deus. Você tem que levar isso a sério, né? Lá na igreja coreana, quando eu entrei na igreja coreana há 23 anos atrás, eu comecei a frequentar o que eles chamam de reunião de oração da madrugada. A reunião de oração da madrugada começava mais ou menos umas 5:30 da manhã. Todo dia 5:30 tinha mais de 150 pessoas orando lá na igreja. Eu achava aquilo incrível, sabe? Eu falei, meu Deus, como é louco isso, né? E eu falava assim, pô, os caras oram todo dia de segunda a sábado, só domingo que eles não faziam oração da madrugada, de segunda a sábado tem essa reunião de oração, né? Por que será que eles vêm orar toda a madrugada? Daí eu descobri, porque era o pão. Não era brincadeira. Mas assim, o pão de graça. Todo mundo era rico lá, não precisava nem desse pão. Mas assim, um dia eu cheguei para um senhorzinho da igreja. É um senhorzinho que tem o cabelo todo branco assim. Ele é super famoso na igreja em Mospe, né? E aí eu cheguei para ele e eu perguntei para ele, por que vocês oram todos os dias de manhã, né? E a resposta dele foi muito legal. Ele falou assim, se a gente não começar com Deus, Deus não começa com a gente. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, a gente vai colocar Ele quando? Então primeiro a gente busca Deus, depois a gente faz as outras coisas. Antes de trabalhar, antes de estudar, antes de fazer qualquer coisa, eles iam lá para a igreja, buscar a Deus, orar. E aí sim, eles começavam o dia deles. E aí eu comecei a fazer um teste. Daí eu falei assim, vamos fazer um teste. Tipo assim, se o cara falou, vamos fazer um teste, vamos ver se isso dá certo. E realmente dá certo. Quando você coloca a oração num ponto mais importante da sua vida, as coisas começam a acontecer, Deus começa a se mover de uma forma mais real na sua vida. Agora a questão é, por que orar? Então eu quero trazer para vocês 3 razões do porquê orar. Primeira coisa, nós oramos para aumentar o nosso amor por Ele. Às vezes o nosso amor por Deus esfria, né? Hoje eu estava conversando com uma irmãzinha que tem uns amigos que estão cada vez se afastando mais de Deus. E é uma preocupação, a gente fica preocupado com isso. E aí você, talvez, que é um cara viciado em acampamento Inter, você fica esperando o próximo Inter para você se apaixonar por Deus de novo. Está errado. Está errado. Você já devia vir aqui apaixonado pelo Senhor Jesus, né? Você não pode ser uma pessoa que vive de acampamentos em acampamentos. Você tem que ter todo dia, alimentar o amor que você tem por Ele. Quando você está apaixonado por alguém, você quer falar com essa pessoa todos os dias. Eu falei com a minha esposa todos os dias nesse acampamento. Parece que quando a gente fica mais longe um do outro, a gente fica mais apaixonado um pelo outro. Porque quando eu estou com ela fica brava comigo toda hora. Aí aqui ela fica mandando coraçãozinho, beijinho, tô com saudade. Por que não fala lá?
Mas a gente ora para aumentar o nosso amor um pelo outro, principalmente por Deus. Segunda coisa que eu queria falar para vocês, a gente ora para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Eu já falei para vocês, uma pessoa fala assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. A pergunta é, quanto tempo que você tem passado de relacionamento com Deus? Se você não anda com Deus, você não tem como ouvir a voz de Deus. Se você não se relaciona com Deus, você não conversa com Deus, não tem como você saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Como eu falei para vocês, no cursinho eu tinha um amigo chamado Fu, né? E o Fu era um cara bem esquisito, um cara dessa altura assim, ele não falava nada, e quando ele falava alguma coisa, a voz dele era meio assim, oi, Joel. Né? Ele tinha uma voz mó grossa assim, né? E era mó esquisito, porque ele era super introvertido e eu era super extrovertido, e a gente virou melhores amigos. E a gente andava tanto junto que a gente já sabia o que um gostava e o que o outro gostava. Era muito interessante, a gente começou até a ficar meio parecido. Ele começou a falar um pouco mais e eu comecei a falar um pouco menos. Mas é interessante que quando você anda bastante tempo com uma pessoa, você acaba sabendo qual que são os gostos dela. Você sabe qual comida que ela mais gosta, que tipo de bebida que ela mais gosta. Você vai no Starbucks, você já pede para ela, porque você já sabe o que ela quer. Você entende? Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você conhece ela. E essa é a ideia da oração. Quanto mais tempo você se relaciona, mais profundo é a sua amizade, mais você conhece a Deus. E é exatamente isso que a gente coloca em terceiro lugar. Por que orar? Para conhecer Ele melhor a cada dia. Isso é muito importante. Quando você ora, você precisa entender que é importante você orar para você conhecer mais a Deus. Mas Ele não me responde. Eu falo com Ele, Ele não responde. Claro, você não espera. Às vezes a nossa oração é tipo uma lista de supermercado. Já viu como é que é? Aí você fecha o olho e fala, Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela comida, obrigado, abençoa aquele que está doente, cura aquele que está com doença, abençoa aquele que escorregou, que quebrou o dedo, abençoa em nome de Jesus, amém. Você nem esperou Deus falar. Então assim, quando a gente fala sobre oração, eu quero dar umas dicas de oração para vocês hoje. Primeira dica, ore com temor. Quando você orar, você tem que orar com temor. Agora, temor é uma palavra muito complexa. Ela não é simplesmente medo. Algumas pessoas traduzem temor como medo. Eu temo a escuridão. Então é que você mesmo. Mas não, temor é uma outra coisa. Vou explicar para você o que é temor. Temor é aquilo que você tem quando você é pequenininho com a sua mãe e com o seu pai. Você ao mesmo tempo você respeita e ao mesmo tempo você ama. Mas você também tem medo, não tem? Quem aqui não tinha medo do papai quando você fazia alguma coisa errada? Nossa, eu morria de medo, cara. Fazer um negócio errado, eu ficava com medo. Mas eu deixava de amar? E eu deixava de respeitar? Não. Então o temor é essas três coisas juntas. É amor, é respeito e é medo. Pessoal, você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo de demônio. Sabe por que você tem medo de demônio? Porque você fica assistindo esse negócio de chamado. Você fica assistindo Annabelle. É por isso que você tem medo. Não é para ter medo de demônio. Pessoal, se você tem Deus no coração, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então orar com temor significa que você tem que orar com respeito. Orar com respeito significa que você não vai fechar o teu olho e falar assim, fala aí, rapaz, diga aí que é para fazer. Você entende? Não, você tem que ter respeito por Deus. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Criador dos céus e da terra. Então, primeira coisa, ore com temor. Segunda coisa, ore como um diálogo. Ore como um diálogo. Vou dar um conselho para vocês. Quando vocês orarem, de vez em quando dá uma paradinha de falar e fica em silêncio. É esquisito isso, né? Mas assim, com o tempo você vai entender o que eu estou falando. A gente vai orando, né? Aí você está falando com Deus, um monte de coisa assim. De vez em quando dá uma paradinha, com o olho fechado e tal, sabe? Dá uma paradinha, espera, para ver se Deus vai falar alguma coisa. Agora, como que é Deus falar com você? Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Como que Deus fala comigo.
Algumas vezes que eu ouvi a voz de Deus falar comigo mesmo, sabe como que foi? É uma voz que não veio de fora para dentro, é uma voz que veio de dentro para fora. E a voz de Deus para mim vinha na voz da minha mãe. Vai estudar! Para de fazer isso! Se você fizer isso, você vai apanhar! Era mais ou menos assim a voz de Deus para mim, sabe? Porque a minha mãe é uma pessoa de autoridade para mim. A minha mãe é alguém que me ama e que eu tenho certeza que sabe que tem o melhor para mim. E Deus também tem essas características. Por isso que quando eu orava e eu ouvia Deus falar comigo, parecia que eu ouvia a voz da minha mãe falando comigo. Talvez seja assim que Deus vai falar com você, não sei, cada um tem um. Agora, não fica encucado em querer esperar a voz audível de Deus te falar assim: Samuel, Samuel. E ele no quarto do pai dele fala: pai, fala, o que você quer? Vai dormir, moleque. Ah, ele é pastor, ele não vai falar assim: vai dormir, meu filho querido, abençoe em nome de Jesus. Né? Então assim, quando você orar, tenta pensar que a tua oração é um diálogo. Por mais que você não ouça nada, de vez em quando dá uma paradinha de falar e deixa Deus falar também. Terceira dica que eu quero dar sobre oração: ore a palavra de Deus. Essa dica é muito boa, pessoal. Ore a palavra de Deus, você não vai errar. A gente costuma, lá em Tiago fala assim: você pede errado e você pede e não recebe porque você pede errado, né? Você não sabe pedir, é por isso que muitas vezes você não recebe nada, porque você pede errado. Pessoal, eu tenho medo de pedir as coisas para Deus, porque Ele me dá. Eu tenho medo. Inclusive, quem aqui esse ano é vestibulando? Levanta a mão. Quem esse ano é vestibulando? Eu quero, antes de ir embora, antes de acabar hoje à noite, antes da fogueira virtual que a gente vai ter, eu não sei como vai ser a fogueira, me falaram que eles vão ligar um celular que liga um fogo assim, mas quem for vestibulando esse ano, eu quero que você faça uma lista. Ô Samuel já está preparando. Samuel vai fazer uma lista. Eu quero que você coloque o seu nome e eu quero que você coloque o que você está prestando. Se você não souber o que você está prestando, significa que você não presta. Não, brincadeira. Eu quero que você coloque o seu nome e aquilo que você vai prestar, e eu vou orar pela tua vida, e eu vou colocar lá na minha igreja para a gente orar por vocês também. Já faz anos que eu faço isso, e faz anos que eu tenho resultados muito legais com isso. Quem já entrou numa lista dessa e passou no vestibular, levanta a mão. Então assim, faz sentido um negócio desse acontecer, entendeu? Então, vou orar pela vida de vocês. O Samu já fez a lista ali, a gente vai orar por isso. Mas vamos voltar para a palavra. Eu quero ensinar vocês que existem muitos textos na Bíblia que você pode transformar eles na sua própria oração pessoal. Um exemplo é a oração do Pai Nosso. Se você não sabe o que orar, ora a oração do Pai Nosso. Aonde está a oração do Pai Nosso? Na Bíblia, pastor. Não, aonde está? Lá na Bíblia, aonde está? Né? E eu queria dar algumas dicas para vocês. Primeiro anota, depois eu falo, tá bom? Então vamos lá. Ore a palavra. Eu vou te dar seis textos onde você pode fazer uma oração. Anota rapidinho aí. Por favor, tudo bem. Salmo 51. Salmo 51 fala sobre perdão. Sabe quando você está se sentindo super pecaminoso, super sujo de pecado e você não sabe o que orar? Abre o Salmo 51 e lê ele como uma oração na primeira pessoa. A oração do Pai Nosso está aqui, Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Resumi, para acabar mais rápido. Então assim, Mateus 6, 9 a 13. Efésios 3, 14 a 21 é uma oração muito sincera que Paulo faz para conhecer o amor de Deus, a profundidade, a altura e largura do amor de Deus. Efésios 1, 17 até 23 também é uma oração que fala da nossa nova vida que a gente tem com Cristo Jesus. Salmo 139 fala para Deus sondar o nosso coração
vê se há em nós algum caminho mau, algum pecado, né? E guia-me pelo caminho eterno. E o Salmo 73 é um dos salmos que eu mais gosto. Eu coloquei a oração aqui de 23 a 28, mas lê ele inteiro. É uma crise que o Asaf tem com Deus. Nessa crise ele começa falando assim: pô Deus, os caras que não te buscam são mais ricos do que eu. Os caras que não vão na igreja são mais saudáveis do que eu. Os caras têm mais coisa do que eu. Pô, parece que eu estou perdendo tempo te buscando. E aí depois ele no versículo 23 ele fala assim: não Deus, mas eu estou errado. Eu estou errado porque Tu és o Deus da minha salvação. Porque só o Senhor é aquele que me restaura, aquele que me renova. E eu acho muito legal quando o salmista volta atrás e ele faz isso, de fazer essa oração, de colocar Deus em primeiro lugar, tá? Agora eu quero vou fazer uma dessas orações com vocês, para vocês aprenderem um jeito novo de orar, beleza? Fica em pé. Posso usar a tua cadeira? Oh, desculpa, eu derrubei. Isso, agora você vai virar para mim, aqui atrás, ó, eu estou aqui atrás. Tá todo mundo olhando aqui para mim? Beleza, pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Nossa, Joel, como você é engraçado. Gálatas, Efésios capítulo 3. Vamos lá, pessoal. Já abriu? Efésios capítulo 3, versículo 14. Faz questão de que você esteja em frente à sua cadeira. Por isso que eu coloquei uma cadeira aqui na minha frente, tá? Agora você vai fazer o seguinte, um negócio que a gente fez bastante vezes com o Steve. Vamos ajoelhar. Isso, sem brincar, pessoal, sem falar, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Agora você vai pegar, você vai ler comigo, acompanha na sua Bíblia, porque eu vou fazer a oração e você vai acompanhar comigo. Lê na tua Bíblia, Efésios capítulo 3, de 14 a 21. A oração vai ser assim: Deus, por esta razão, ajoelho-me diante de Ti, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas o Senhor me fortaleça no íntimo do meu ser com teu poder, no meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no meu coração mediante a fé. E oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, eu possa juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em mim. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Isso, levanta do seu lugar. Isso, arruma a sua calça aí que está parecendo cofrinho. Pessoal, é simples, eu queria fazer uma coisa prática com vocês, para vocês entenderem como que a gente pode fazer isso. A oração fala que o Paulo estava de joelho quando ele fez essa oração. É interessante a gente orar de joelhos. Quando a gente ora de joelho, não é porque a gente está querendo fazer ginástica e alongamento. Não, a gente ora de joelho para a gente se humilhar diante de Deus, para a gente ficar em posição de humilhação. Uma coisa interessante que a Bíblia não fala,
para você fechar os olhos para orar. Alguém já viu algum texto da Bíblia que a Bíblia fala que para orar tem que fechar o olho? Eu também nunca vi, né? Mas assim, por que a gente fecha o olho? Para não ficar olhando a cabeça do outro, a Maria Chiquinha daquela que está caindo, tem um pernilongo voando na cabeça daquela pessoa, aí você se distrai. Então a gente fecha o olho para a gente não se distrair, né? Então é isso. Última coisa que eu quero falar de oração é por que a gente ora. A gente sempre ora, no final da oração a gente fala o quê? Em nome de Jesus, amém. Por que a gente sempre termina com em nome de Jesus, amém? Porque é tradicional. Não. Por que você ora em nome de Jesus? Sabe por quê? É porque o teu nome não vale quase nada, cara. É o nome de Jesus que vale alguma coisa. Deixa eu contar uma história para vocês. Chegou o Pedrinho, a mãe do Pedrinho falou pro Pedrinho assim: Pedrinho, vai lá na mercearia do Joaquim e compra um quilo de açúcar e 1 litro de leite. Aí o Pedrinho vai lá: ô tio, eu quero 1 quilo de açúcar e 1 litro de leite. Aí o tio fala assim: você tem dinheiro? O cara fala: não. Então não vou te dar. Aí o Pedrinho volta para casa triste. Aí ele fala: mãe, não deu, porque eu fui lá e não tinha dinheiro. Aí o cara não quis me dar. Aí a mãe fala assim: filho, você não falou para colocar no meu nome? Eu tenho conta lá. Vai lá e pede no meu nome. Aí o Pedrinho vai lá: ô tio, eu quero um saco de 1 quilo de açúcar e 1 litro de leite. Aí o tio fala assim: mas você tem dinheiro? Não, mas é para colocar no nome da minha mãe, porque minha mãe tem conta aí. Como é o nome da sua mãe? A dona Elizabeth. Ah, tá bom. Aí ele deu. A história é besta, né? Mas assim, o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer com essa história que você não tem dinheiro para pagar aquilo que você pede em oração. O seu nome não tem autoridade nenhuma para Deus fazer qualquer coisa através do seu nome. O seu nome é muito fraco. O único nome que é capaz de responder às nossas orações é o nome do Senhor Jesus. Então por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus, porque se não for no nome de Jesus, a gente não tem como pagar. Como que você vai pedir perdão para Deus? Deus, me perdoa em nome de Jesus, porque eu sou muito fraco. Tudo que você vai pedir a Deus, você tem que pedir em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus é que pode pagar. E é por isso que a gente sempre ora em nome de Jesus. Deu para entender? Aprenderam alguma coisa de oração hoje? Beleza, então vamos lá para os inconformados. Vira para o teu irmão e fala assim: você tem que ser inconformado, camarada. Fala assim, ó: não se conforme com esse mundo. Ó, eu estou começando a sentir aqui que está saindo vários tradutores bons aqui. Quando a gente traduz, vocês viram eu traduzir o Steve, né? Eu tentava fazer exatamente o que ele falava, assim, né? Aí ficava engraçado, né? Então assim, vocês já estão aprendendo. Então fala de novo: para de se conformar com esse mundo. Boa. Ano que vem vocês traduzem, tá? Eu não vou nem vir. Vamos lá. A gente vai ler um texto na Bíblia agora que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 25, tá? Esse vai ser o nosso texto de hoje. E a gente vai ver o mais inconformado de todos os inconformados da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era inconformado. Aliás, o Got Talent de hoje foi fantástico, hein, pessoal? Eu achei fantástico. Principalmente aquele da caneta Bic. Eu nunca tinha visto nada tão profundo em toda a história do Got Talent do planeta Terra. E eles seguiram o tema, né? Porque depois que acaba você fica inconformado de quão mongol é aquilo lá, né? Você fica assim: não é possível que eu perdi meu tempo assistindo um negócio desse.
Então significa que eles foram os melhores, porque eles basearam no tema. Uma salva de palmas para eles. Vamos lá então. O texto que a gente vai ler então está no Evangelho de João, capítulo 2, e a gente vai ler de 12 até o versículo 25, tá? Acompanhem na sua Bíblia. O texto vai dizer assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Será que eu estou no... Vocês estão lendo certo? Calma aí, deixa eu abrir. Evangelho de João, capítulo 2, 12, isso. Tá. Vamos lá de novo. Depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe. Foi depois da transformação do vinho, né? Depois disso ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aos que vendiam pombas disse: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando, ou de ele falava, era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Senhor Deus, abençoa a tua palavra nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que o Senhor faça cada um aqui um inconformado, que nós olhemos esse mundo, que nós olhemos as pessoas e fiquemos inconformados da vida delas, afastadas de Ti. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem falado aos nossos corações. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha tocar em nossos corações com a Tua palavra nesse momento. Oramos agradecidos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou pegando um texto bem esquisito, mas assim, é um texto que Jesus, ele ficou muito bravo, ele ficou inconformado com o que estava acontecendo no templo. Lá naquele templo, onde aquele templo servia para quê? Para adorar a Deus. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas se reuniam para glorificar o nome de Deus, para buscar a Deus, para pedir perdão a Deus, para receber da presença de Deus, para experimentar da graça de Deus, para ouvir e aprender a palavra de Deus. E era para isso que o templo existia. Mas quando ele chegou lá, o templo estava sendo feito por uma outra coisa. E aí Jesus ficou inconformado. E eu acho que essa questão que Jesus ficou inconformado, todos nós deveríamos ficar inconformados com as coisas que acontecem no mundo. Nós precisamos ficar inconformados com o pecado que habita em nós. Você já ficou com raiva de você mesmo porque você fez alguma coisa? Cara, eu já fiquei várias vezes com raiva mesmo, de sair lágrima de raiva assim. Quando eu tinha entregado minha vida para Jesus, eu resolvi que eu não queria mais falar palavrão.
Aí eu falei assim, eu falava muito palavrão. Quando eu estava no Bandeirantes, na quinta série, o que eu falava de palavrão era ridículo. Cada 5 palavras, 3 era palavrão e o resto era preposição que ligava uma palavra na outra. Mas assim, aí quando eu me entreguei para Jesus, eu falei assim, não, Deus, eu quero nunca mais falar palavrão. Aí eu comecei a me policiar para não falar mais palavrão. E aí quando você resolve parar de falar palavrão, é complicado, porque você precisa colocar alguma palavra naquele lugar onde você usava o palavrão. Aí eu comecei a trocar as palavras, né? Eu começava a falar assim, vai tomate cru, seu feira da fruta, né? E eu precisava trocar as palavras, eu ficava assim, trocando as palavras, mas eu comecei a me policiar para não falar palavrão. Aí na escola dominical, eu tinha um professor chamado Cacá, e ele fez um trabalho pra gente na classe, que se alguém falasse palavrão ia tomar Nescau. Aí já falou, pô, Nescau é gostoso, até que eu gostaria, né? Mas assim, o Nescau era uma brincadeira onde o cara que falava palavrão, ele deitava no chão e os outros 15 ele deitava em cima do cara, assim, se jogava em cima do cara, né? E só tinha cara pequeno igual eu, né? Imagina, o cara falava palavrão, tomava um Nescau. Aí a gente parou essa brincadeira um dia que um cara falou um palavrão, aí 23 subiram em cima do cara e o cara quebrou os 2 braços. Aí a gente falou, essa brincadeira tá na hora de parar. Mas eu comecei a me policiar porque eu queria não falar mais palavrão. E aí eu consegui ficar 1 dia sem falar palavrão, 2 dias sem falar palavrão, 3 dias sem falar palavrão. Eu cheguei a ficar 1 mês sem falar palavrão. Aí, eu estava jogando tênis com meu primo na praia. E o meu primo era um baixinho assim, eu nunca tinha perdido dele, né? E só que aquele dia, não sei o que aconteceu, eu estava dando tudo errado, né? E aí, eu perdi do cara. Aí quando eu perdi, eu falei um palavrão. Nem vou soltar ele aqui, mas eu falei um palavrão. Aí, eu percebi que eu tinha falado um palavrão e que eu estava 1 mês sem falar palavrão. Que eu estava me policiando para não falar mais palavrão. E aí eu soltei um palavrão, aí eu sentei no meio da quadra, comecei a chorar. Eu estava com raiva de mim mesmo. Aí meu primo, todo bonitinho, né? Ele chegou assim, ô Joel, não chora não, cara, você sempre ganha de mim. Por que você tá assim, triste? Aí eu falei, não tô bravo porque você ganhou de mim. Eu tô bravo porque eu falei o palavrão. Aí ele começou a me xingar de todos os palavrões possíveis. Né? Mas assim, às vezes a gente fica com raiva de nós mesmos, porque a gente não consegue ficar conformado, a gente não se conforma com o que a gente está fazendo, sabe? E você precisa ficar inconformado, porque se você não ficar inconformado, você vai se acomodar com a situação e você vai deixar o pecado rolar solto na sua vida. Então Jesus, nesse texto, ele estava inconformado porque as pessoas estavam fazendo algo errado com o templo. Tá certo que no templo tinha uma época do ano que eles vêm pedir perdão e eles precisavam sacrificar os animais. Tá certo que as pessoas vinham para Jerusalém de vários lugares diferentes, de outras cidades que usavam dinheiro diferente, e os cambistas precisavam trocar o dinheiro deles para eles poderem fazer oferta no dinheiro de Jerusalém. Mas o que estava acontecendo aqui é que eles estavam usando o templo de uma maneira errada. E olhando para esse texto de hoje, a gente vai fazer o que eu falei para vocês hoje de manhã. A gente vai encontrar 3 coisas importantes dentro de um texto: a graça, o problema e a missão. Eu quero olhar para esse texto e a gente, de uma forma baseada na ideia de Jesus estar inconformado com a situação, a gente vai olhar para esses 3 pontos: para a graça, para o problema e para a missão. Mas dessa vez eu quero começar pelo problema. Então o problema nesse texto, quando a gente vê Jesus inconformado com a situação, bravo com a situação, ele enrolou um pedaço de pano, ele fez um chicote e ele começou a bater em tudo e falar: sai daqui, não faz isso com a casa do meu pai, não faz isso. Ele estava inconformado, ele estava muito bravo, porque eles estavam fazendo algo de errado com uma coisa que não era para fazer daquele jeito. Sabe, a gente tem aqui o
o Gui? O Gui tem um violão, é dele, né? Imagina que o Gui tá assim, o templo tá meio vazio, aqui o salão tá vazio, e aí alguém entrou aqui, mesmo tomando choque, subiu lá em cima, pegou o violão do cara e começou a varrer o chão aqui do salão. Aí o Gui chega e vê um carinha com o violão dele varrendo o chão, assim, com gosto assim. Imagina como o Gui ia ficar. Se bem que ele é tão bonzinho que ele ia fazer assim: amigo, faz isso não. Ele é tão bonzinho que ele ia falar assim: não faz isso não, é o meu violão. Mas se fosse eu e o cara estivesse fazendo isso com o meu violão, cara, eu ia virar Hulk. Eu ia ficar muito bravo, muito bravo. Eu ia ficar inconformado que o cara estava usando o meu violão, que é para fazer um som bonito, ele estava usando para varrer o chão. E talvez eu acho que esse era o grande problema quando Jesus Cristo se depara com as pessoas do templo. Ele grita: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo: essa casa não foi criada para o pecado. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa definir um pouquinho essa questão do pecado. O que é pecado, né? A pergunta que a gente faz sempre é: o que é o pecado? E eu vou dar uma resposta bem básica para vocês. Pecado é errar o alvo. Se você errar o alvo, assim, a tradução básica da palavra pecado é essa: errar o alvo. Era para você fazer isso, mas você fez aquilo. Era para você comer de tudo desse jardim, menos dessa árvore. E você vai lá e pumba, come dessa árvore. O cara chega para você e fala assim: não põe o dedo na tomada. Isso é um problema, porque você deu uma dica. Aí o menino vai lá e crau, né? O vizinho no primeiro dia fala assim: não pule de uma beliche para outra. Eu tenho certeza que tem gente com má vontade. Aí ficou olhando assim lá de cima, assim: será que dá? Será que dá? Quando fala que não pode, dá mais vontade de fazer, né? Lá na casa da minha mãe, a gente, eu sempre gostei de criar peixes, né? E na casa da minha mãe a gente tem um jardim de inverno. Já ouviu falar do jardim de inverno? Nas casas japonesas assim, bem tradicionais, eles têm no meio da casa um tanque de carpas, né? E eu tenho, lá na casa da minha mãe existe um tanque de carpas, né? Tem carpas lá que tem 28 anos. E essas carpas ficavam bem no meio aí da casa, e a casa tinha 3 andares, né? E aí eu e meu irmão, a gente gostava de pescar. Aí a gente resolveu, e quando a minha mãe saía de casa, a gente ia lá no teto, com a vara com carretilha, né, que a linha vinha bem comprida, ia descendo a linha assim, ó. Aí a gente colocava na água, aí o peixe mordia, crau! Aí começava a enrolar. Aí um dia, e essas paredes do jardim de inverno, que fica no meio da casa, todas as paredes são de vidro. Então assim, quando você chega em casa, você sobe uma escadinha para o primeiro andar, a primeira coisa que você vê é o lago, né? E aí assim, minha mãe chegou numa hora que a gente não estava esperando. Quando ela subiu a escada, ela viu um milagre, porque ela viu uma carpa voar. A carpa começou a voar no ar assim. Aí ela falou assim: nossa, é um milagre. Aí quando ela foi até perto do lago e olhou assim, tava eu e meu irmão assim: eu só não esqueço porque eu apanhei tanto naquele dia. Só de lembrar já dói. Porque, queridos, pecar é errar o alvo. Não era para pescar o peixe é um peixe para ficar lá de enfeite, é um bicho de estimação querido, né? É para cuidar bem, a gente faz tudo para que o peixe viva bem. Aí vem um infeliz
miserável, enfia um anzol na boca do peixinho querido da minha mãe e ainda leva ele 3 andares para cima. Não, eu mereci, eu mereci mesmo. Então errar, pessoal, pecar é errar o alvo. Deixa eu explicar mais um ponto de vista do pecado, que eu acho muito importante vocês entenderem. Lembra da história de Nicodemos? Jesus Cristo, no João capítulo 3, ele encontra com Nicodemos. Aí ele chega para o Nicodemos, o Nicodemos vem falar com ele à noite, porque Nicodemos era o mestre da lei. O cara sabia tudo sobre a lei, ele sabia tudo sobre o Velho Testamento, ele ensinava o Velho Testamento para as pessoas. Ele vivia uma vida religiosa, ele tentava viver uma vida santa, mas alguma coisa faltava na vida dele. E aí ele foi à noite, para ninguém ver, ele deve ter ido nas caladas da noite, e foi até Jesus, e ele chegou para Jesus e falou assim: ô Jesus, as coisas que você faz, você só pode ter vindo de Deus. Como que eu faço para ver o reino de Deus? E aí Jesus chega para o Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? É simples, cara, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos entrou em choque, porque ele falou assim: como eu, velho, desse tamanho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Sem chance. Imagina eu entrando na coitada da minha mãe, né? Ia estragar tudo, né? Mas não era esse o ponto. O ponto é que Nicodemos era um cara que seguia as leis. Era um cara que fazia de tudo para poder ser uma pessoa bem-sucedida ao ponto de merecer o céu. Ele obedecia ao sábado, ele fazia jejum, ele dava oferta na igreja, ele não faltava domingo, ele ia nos acampamentos, ele obedecia ao tio, ele ia dormir na hora certa, ele fazia oração antes de comer, ele seguia tudo que tinha que seguir para ele merecer o céu. Aí Jesus chega para o cara e fala assim: para você merecer o céu, você precisa nascer de novo. E aí que vem o problema, porque o problema era esse: como que eu vou nascer de novo? Eu não consigo fazer, não tem nada nesse mundo que eu possa fazer para nascer. O que você pode, quem aqui consegue nascer sozinho? Ninguém. Se não for por Deus, você não consegue nascer. Você só está aqui porque Deus quis que você nascesse. A salvação é algo que só pode vir de Deus. Não tem nada que você consiga fazer nesse mundo para merecer a salvação em Cristo Jesus. E aí que vem a questão do pecado. Porque você sabe o que é pecado? Olhando para essa história de Nicodemos, sabe o que é pecado? Pecado é você tentar fazer alguma coisa nesse mundo para merecer a sua salvação. É pecado. Ah, Deus, eu vou dar uma oferta gigante de tudo que eu tenho da minha mesada, R$18. Eu vou dar tudo que eu tenho na minha carteira, Deus, R$18, e aí eu vou merecer. Não tem nada que você faça nesse mundo para você merecer a salvação em Cristo Jesus. Nem se você der o seu corpo para ser queimado pelos pobres, você não vai merecer a salvação. Não é porque eu fui missionário no Amazonas durante 9 anos, sofrendo falta de luz, tomando picada, pegando dengue 3 vezes. Não foi por causa disso que eu mereço o céu. Não tem nada nesse mundo que você possa fazer aqui na terra que faça você merecer o céu. Então tudo que eu tentar fazer para merecer o céu é pecado. Porque a salvação só pode vir de Deus. E quando você usa uma coisa que era para adorar a Deus e para glorificar a Deus, você usa para imoralidade sexual, você usa para estragar a vida do teu irmão do lado, você está em pecado. Porque você está usando o seu corpo de maneira errada.
Aí hoje no almoço a gente estava conversando e tirando umas dúvidas. A dúvida era sobre a tatuagem. Aí a pergunta era: pode ou não fazer tatuagem? É pecado ou não é pecado fazer tatuagem? E aí no Velho Testamento, você vai lá no Velho Testamento, realmente tem uns textos que falam assim: olha, você não pode marcar a sua pele. Aí você vai no Novo Testamento e você fala assim: porque o nosso corpo é o santuário do Espírito, então você não pode fazer coisa ruim com o seu corpo. Tá, então para de tomar Coca-Cola. Tá, então começa a fazer ginástica, porque você é um sedentário. Hoje na guerrilha deu para ver um monte de sedentário. Qualquer coisa você... consegue nem correr, mano. Aí quando encosta você já cai rolando, porque você não consegue correr direito. Você não está fazendo ginástica, você não está cuidando do seu corpo, você está comendo errado. Você comeu 1000 batatinhas fritas hoje que eu vi. Eu vi um cara que olhou o prato de batata dele. Você nem está cuidando do santuário e você vai se preocupar com a tatuagem? Tatuagem. Sabe quem deveria falar para você se está certo ou se está errado fazer tatuagem? Sabe quem? A tua mãe. Da próxima vez que você for perguntar sobre a tatuagem, não pergunta para o pastor, pergunta para a tua mãe. Mãe, o que você acha de eu fazer uma tatuagem de um dragão aqui no meu braço? Você vai tomar um dragão na tua cabeça que eu queria estar lá para ver. Só pensa, se você quiser fazer, faz. Se você quiser fazer, não vai estragar menos ou mais o teu corpo por causa disso. Mas pensa, é um negócio que se você se arrepender lá na frente, sabe? Eu conheço gente que escreveu o nome do namorado nas costas. Aí terminou. Aí o nome do namorado virou um dragão. Porque daí você vai desenhando em cima, tal, assim. Mas ela sabe que o nome está embaixo do dragão. Você entende? Então assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: falando sobre pecado, a Bíblia ela fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Queridos, se você usar esse corpo para fazer aquilo que Deus não quer, isso é pecado. E era exatamente isso que estava acontecendo com o templo. Jesus Cristo viu o templo, que era um lugar de adoração, que era um lugar de consagração, que era um lugar de ofertar e louvar o Senhor, que era um lugar de buscar a presença de Deus, que era um lugar de pedir perdão e de se renovar na comunhão sua com Deus. Ele viu esse lugar sendo usado de maneira errada, como mercado. E tem gente que usa o seu corpo como mercado. Mas como, Joel? Como que alguém usa? Tem. Sabe, às vezes é que agora está frio, né? Mas assim, está calor. As meninas colocam um shortinho tão curtinho, que aparece tudo. O que você está vendendo? Desculpa, pessoal, mas o que você está vendendo? E se você usa essas roupas extremamente sensuais, que tipo de garoto você está atraindo? É aqueles que buscam a Deus e que têm uma vida decente? Ou é aqueles que só pensam naquilo? Mas pelo menos eu vou ser popular. Pelo menos as pessoas vão gostar de mim. Pelo menos eu vou ser aceita como a mais bonita, como o mais bonito. Que tipo de coisa você está vendendo se você veste esse tipo de roupa? Menina, você quer conhecer alguém legal? Não precisa pescar desse jeito. Procura nos lugares certos. Sabe, não, eu quero encontrar alguém para casar. Aí vou lá no
no bailinho que tem lá, um monte de gente bebendo e fumando. Desculpa, mas não vai acontecer um milagre de você achar um cara bom para casar lá. Vai no lugar certo, para encontrar a pessoa certa. E às vezes a gente anda como se a gente estivesse vendendo alguma coisa. Então, pessoal, fuja da imoralidade sexual, porque o pecado, ele contamina cada segmento das nossas vidas. O pecado, cada segmento do nosso ser é afetado pelo pecado. O nosso intelecto é afetado pelo pecado, as nossas emoções são afetadas, os nossos desejos são afetados, o nosso coração, os nossos objetivos e até o nosso corpo, tudo é afetado pelo pecado. Quando você faz aquilo que não era do agrado de Deus, tudo é contaminado. E a gente precisa pedir perdão ao Senhor, a gente precisa ser restaurados no Senhor. E aí em Efésios capítulo 2, 3 vai dizer assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quando você usa o seu corpo e o seu santuário da maneira errada, você está fazendo aquilo que Deus não gosta, e isso é pecado. E o problema dentro da questão de olhar para Jesus como inconformado, às vezes ele olha para você e fala assim: cara, o que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? E Jesus fica inconformado. Esse é o grande problema. Vamos para a graça. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a questão da graça. E na graça, aparece quando Jesus, ele está bravo, ele começou a expulsar todo mundo lá. Daí os caras lá do templo chegam para Jesus, eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta para Jesus. Eles falam assim: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E aí é interessante que a resposta de Jesus aponta para a grande graça que Ele tem por nós. Ele diz assim: destruam esse templo e eu os levantarei em 3 dias. Sobre o que Jesus estava falando? Sobre a ressurreição. Que Ele ia morrer por nós, Ele ia dar a vida dele por nós, mas que Ele ia ressuscitar no 3º dia. E essa é a grande graça, pessoal. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato histórico que mudou a história, que mudou o cosmos, que mudou tudo no planeta Terra e até no universo dos planetas. Tudo foi mudado porque Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto alto da obra de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nós, sim. Jesus deu a vida dele por nós, sim. Mas no 3º dia ele venceu a morte. E esse fato é um fato que transforma tudo que faz do cristianismo algo diferente de todas as religiões. De todas as religiões. A ressurreição de Cristo é o fato mais importante que a gente precisava entender nas nossas vidas. Hoje de manhã a gente falou sobre a mensagem da cruz. A gente falou sobre perder para ganhar. Jesus perdeu a sua vida, perdeu a sua juventude, perdeu a oportunidade de casar, perdeu a oportunidade de aproveitar a vida, perdeu a oportunidade de fazer um monte de coisa nesse mundo. Ele perdeu tudo isso para quê? Para ganhar o teu coração, para ganhar a vida eterna para você. E agora a gente entende que não ficou só nesse perder para ganhar, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Então quando a gente fala na ressurreição, a gente precisa entender que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Quando a gente olha para a ressurreição, a gente tem que ver como que Paulo falava em Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam.
Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. A vida vem por causa de Jesus Cristo. Você sabe qual é a diferença de Adão e de Jesus? Os dois foram criados perfeitos. Só que o Adão, ele tinha que obedecer a Deus. Se ele obedecesse a Deus, ele ia ser abençoado. Se você obedecer a Deus acerca dessa árvore, você vai ser abençoado. É simples. Só que ele não obedeceu. Jesus veio. Jesus precisava obedecer acerca dessa árvore. Que árvore? É a cruz. Obedeça acerca dessa árvore e eu o esmagarei. E ele obedeceu. Você entende? O primeiro Adão precisava obedecer a respeito dessa árvore, e ele ia ser abençoado, acabou. Mas ele não obedeceu, ele desobedeceu. Mas Jesus Cristo, quando ele veio no mundo, ele precisava obedecer a respeito dessa árvore. Que árvore é essa? A cruz. E se você obedecer, o que eu vou fazer? Eu vou te esmagar. E Jesus obedeceu, porque ele obedeceu a missão que ele tinha, de morrer na cruz por nós. Obedeça acerca dessa árvore e eu o esmagarei. E Jesus obedeceu o Pai. E porque ele obedeceu o Pai, ele também venceu a morte. E a gente entende que a ressurreição de Cristo, se você puder anotar isso é uma das coisas mais importantes. A ressurreição de Cristo é o centro de tudo que nós podemos celebrar. É o centro da nossa fé. É o começo e o fim da nossa existência. É por isso que eu gosto tanto daquela música que fala poderoso, sabe? Poderoso, nunca falhará. Eu gosto dessa música porque chega no refrão, ele fala assim: ressurgiu e a morte venceu. E tudo bem. Eu estava empolgando e vocês vieram comigo, né? Mas assim, quando a gente fala esse ressurgiu, é a ressurreição de Cristo Jesus. A gente tem que cantar sobre a ressurreição de Cristo Jesus, porque foi através dessa ressurreição que a gente recebeu a vida. É por causa dessa ressurreição que a gente recebeu a fé em Cristo Jesus. E essa é a graça. Quando a gente olha para essa história de Jesus, essa é a graça. E última coisa para terminar, a gente vai ver a missão. A missão que, quando a gente olha nesse texto, né? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E é isso que Jesus quer quando a gente olha para o problema do pecado, para a graça da ressurreição. E agora, qual que é a nossa missão? É viver em novidade de vida. Queridos, nós precisamos viver em novidade de vida. Uma das coisas que eu mais gosto como pastor, por isso que eu acho que eu nasci para, sabe? As coisas que eu mais gosto de fazer é celebrar Santa Ceia e fazer batismo. É engraçado, né? Eu não sei porque eu amo de paixão fazer isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei na minha igreja, a Metodista Livre da Vila Mariana, todo mundo tinha medo de fazer aula de batismo e batizar as pessoas. Aí eu cheguei, né? Aí falou: pastor, a gente tem umas pessoas para batizar, você pode batizar? Eu falei: claro, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo fazer batismo nas águas, né? Mas assim, quando a gente dá um curso de batismo, todo curso de batismo tem que ter Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 é o texto do batismo, né? Aí o Romanos capítulo 6, versículo 4 é esse, mas quando a gente lê o versículo 8 em diante, ele vai dizer assim: Ora, se morrermos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo,
vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, olha o portanto aí, né, pessoal? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É exatamente isso que acontece quando você é batizado. Quem aqui já foi batizado? Levanta a mão. Nas águas. Muito bem, pode abaixar. Quem ainda não foi batizado e gostaria de ser batizado? É interessante que o batismo, a gente precisa entender o que é o batismo. O que é o batismo nas águas? Está certo que algumas igrejas, elas batizam quando é criança e depois você tem a profissão de fé. Aí algumas não batizam quando é criança, só consagram, e depois você tem o batismo nas águas quando você tem consciência da sua decisão por Cristo Jesus. No fundo, as duas coisas são a mesma coisa. Ou a profissão de fé, ou o batismo nas águas é a mesma coisa. O que significa esse batismo nas águas? Significa a sua declaração verbal e visual daquilo que aconteceu espiritualmente dentro de você. Ninguém se converte na hora do batismo nas águas, pessoal. Porque se fosse para se converter na hora do batismo nas águas, para mim ia ser a melhor coisa possível. Eu pego a cabeça do cara e falo assim: em nome do Pai. Já se converteu? Não? Do Filho. Já se converteu? Ainda não? E do Espírito. Ia ser a coisa mais fácil, converter o cara lá nas águas. É só dar umas afogadinhas nele que o cara ia entregar a vida dele para Jesus. Você está entendendo? Mas não. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, você já se converteu para o Senhor Jesus. Você já deu a sua vida para o Senhor Jesus. E agora você precisa testemunhar, testificar para as pessoas, para a igreja, para os seus amigos, para a sua família, que você tomou essa decisão na sua vida de andar com Jesus, de dar a sua vida para Jesus. E aí você decide mostrar isso para as pessoas, e a gente faz um culto especial, um momento especial lá na igreja, ou em algum lugar onde as pessoas possam vir. Você convida seus amigos, convida seus parentes, todo mundo vem no dia do seu batismo, e aí você entra nas águas, ou você faz a sua confissão de fé, e ali você mostra para todas as pessoas, e também para as regiões celestiais, e até para os demônios e para Satanás, que você está declarando na sua vida que de agora em diante, assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu também ressuscitei em novidade de vida. E isso é maravilhoso. E é por isso que eu amo tanto o batismo. Porque a pessoa tem que ter a coragem de entrar nas águas. Sabe, às vezes é um negócio meio anoite, é meio assim, você fica sem jeito, fica sem graça. Veste aqueles vestidos brancos, aqueles vestidos preto, e aí tem que entrar dentro da água, aí você sai tudo com a cara toda encharcada. Mas é a melhor coisa do mundo, porque você tomou uma decisão e você saiu do seu estado de comodismo, e você quis mostrar para todas as pessoas, para a igreja, para a sua família, que você decidiu espiritualmente andar com o Senhor Jesus. E é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo batizar. Esse ano a gente batizou 11 na minha igreja, e eu tenho mais 19 para batizar no segundo semestre. E quando você vê isso, é aquela decisão, é aquela coisa física que expressa algo espiritual. Sabe, quando a gente estava aqui no culto com o Steve, e ele contava: quando eu falar 3, você vai sair correndo do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Na verdade, lá no seu coração, você já tinha decidido.
Ele só queria ver se você realmente tinha tomado essa decisão, porque a decisão já estava tomada no seu coração. Antes de ele contar 3, você já tinha decidido. Aí ele contou 3, você saiu correndo para cá, se ajoelhou e a gente começou a orar. Mas assim, você já tinha decidido, e o batismo é isso. É algo que você já decidiu espiritualmente na sua vida, você já se converteu, mas naquele momento do batismo você está tornando físico e real e expressivo um testemunho do que aconteceu espiritualmente com você quando você teve um encontro com Jesus. Então é muito importante a gente ter isso nas nossas mentes. E essa é a nossa missão, é viver o ressurreto, é viver em novidade de vida, é viver não mais dominado pelo pecado. Sabe por quê? Porque esse Jesus, ele obedeceu a Deus, e por mais que tenha sido doloroso, ele deu a vida dele por nós. Eu quero passar um vídeo para vocês agora. É uma música e a gente vai ver um vídeo que a gente entende um pouquinho do que foi o sacrifício de Cristo por nós. Como que Jesus entregou a vida dele. Ele vai fazer uma analogia, uma comparação com a história de Abraão e Isaac, quando Isaac ia ser sacrificado, né? Abraão já era velhinho, a Sara já era velhinha, mas Deus falou: vocês vão ser pai de muitas nações. E aí, assim, na velhice nasce o Abraão. O Abraão não, nasce o Isaac de Abraão. E aí vem um momento onde que Deus pede o Isaac. E eu queria que a gente pudesse olhar um pouquinho desse vídeo. Disse Deus, o provarei, para ver se ele é meu, para que ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover, e ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho a promessa agora e não só no final de toda a história. O seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, chega lá a Moriá, dizendo: eu subirei esta montanha carregando a esperança comigo. Mostre a promessa agora e não
e eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo. Meu filho, entenda a promessa, agora eu faço nova toda essa história. O seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Jesus foi o mais inconformado de todos. Às vezes eu imagino Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo no céu, e eles olham para a terra e falam assim: meu, a criação fez errado, a gente precisa fazer alguma coisa para restaurar isso. E eu imagino Jesus levantando a mão e falando assim: Pai, me envia para lá para eu resolver isso. Sabe, pessoal, a gente passou 5 dias aqui falando desse Jesus, experimentando desse Jesus. Eu queria perguntar e dar uma última chance para você, se você nunca entregou a sua vida para Jesus. E se você gostaria de entregar a tua vida para Jesus. Eu queria orar pela tua vida. E eu sei que muitos já fizeram essa decisão desde o primeiro dia desse acampamento, mas hoje é a última noite. E eu queria fazer esse último convite. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e você quer entregar sua vida para Jesus, eu queria orar pela tua vida. Se você quer que eu ore por você, levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Que ainda não entregou. Se você já entregou no primeiro dia, no segundo dia, não precisa. Mas se você ficou em dúvida, não ficou entendendo, e talvez agora você tenha entendido, e você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Não? Ok. Vamos ficar em pé. O tema do nosso acampamento é inconformados. E o que a gente mais quer, através desse tema e através dessas mensagens sobre esse tema, é que você não se conforme mais com o pecado na sua vida. Que você não se conforme mais com pessoas morrendo sem Jesus. Que você não se conforme mais com você fazendo aquilo que é errado, com aquilo que não era para fazer o que é errado. E eu quero orar pela sua vida agora, para que você seja um inconformado com esse mundo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque hoje é a última noite e a gente já passou quase 5 dias aqui
orando e te buscando e olhando para a tua palavra e pensando nessa ideia de não nos conformarmos com esse mundo, não nos enganarmos a nós mesmos. E eu oro, Deus, para que cada um aqui, todos da equipe, dos acampantes, dos pastores, até a mim, Pai, que nós sejamos inconformados com esse mundo, inconformados com a situação do pecado nas nossas vidas, inconformado com pessoas que têm morrido sem o Senhor Jesus, inconformados em não fazer o que é certo. Nos ajuda, Deus, a viver em novidade de vida. Nos ajuda, Deus, a viver essa vida ressurreta, que o Senhor venceu a morte, e o pecado e a morte não tem mais domínio sobre ti, que o pecado e a morte também não tenham mais domínio sobre as nossas vidas, porque nós em Cristo temos a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu próprio Filho, e Ele ter subido aquela montanha, carregando aquela cruz, que nós deveríamos carregar. Obrigado porque Ele pagou o preço por nós, da morte que nós merecíamos, e foi a Tua graça, Pai, por causa do Teu problema, por causa desse problema, e que nós possamos cumprir com a nossa missão, de viver em novidade de vida, todos os dias. Te agradecemos, Pai, pela Tua presença em nosso meio, e que o Senhor continue a nos guiar, com Teu Espírito Santo e com a Tua Palavra. Oramos agradecidos e Te pedimos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.